Rapaziada, sonhamos aí com o Marcos Leonardo e ficou só no sonho mesmo. Marcos Leonardo não vem ao São Paulo. Mas quem vem? Rigoni, beleza? Vamos falar sobre esses assuntos e muito mais depois da vinheta. Salve nação tricolor, salve torcida que conduz. Bora lá, né? Marcos Leonardo não vem ao São Paulo. O time saudita lá embarreirou, botou muitas dificuldades para o jogador, colocou assim, a proposta deles era inalcançável pelo São Paulo. E o Marcos Leonardo não vestirá a camisa do São Paulo até o final deste ano, porque ele viria por empréstimo até o final do ano, para servir como vitrine, como já tinha falado, para ele se valorizar e o time saudita vender ele, o Al Hilal. Diga-se de passagem, os sheiks atrapalharam e muito a negociação com o São Paulo. Galera, o jogador fez de tudo, queria vestir a camisa do São Paulo, teve melhores propostas de outros clubes, inclusive de clubes brasileiros. Ele não quis nem ouvir as propostas dos outros times, porque ele queria jogar no São Paulo Futebol Clube. Impecável, ganhou moral com a torcida do São Paulo, né? E, cara, fez de tudo. O jogador fez de tudo para jogar no São Paulo Futebol Clube. Mas os sauditas, o Al Hilal, atrapalhou, embarreirou de todas as formas possíveis e o São Paulo não conseguiu concretizar esse empréstimo aí de 4 meses com o Marcos Leonardo. Uma posição que o São Paulo está carente e não vai vir jogar no São Paulo. E lamentável, rapaziada. Lamentável essa situação. Mas o que acontece? Foi uma grande cortina de fumaça da diretoria para apresentar o Rigoni? Será que eles pensaram, não, vamos falar que nós vamos trazer o Marcos Leonardo e no final a gente apresenta um outro jogador que será mais fácil em contratar? Vamos deixar a torcida do São Paulo esperançosa? Eu não duvido nada. Eu não duvido nada dessa diretoria incompetente. Não duvido nada. Tiveram tempo para ver isso aí, desde a lesão do André Silva. São Paulo já poderia ter ido imediatamente. Obviamente que no início das conversas foi só uma sondagem do São Paulo pelo jogador. O jogador foi vendido ao Al Hilal por 40 milhões. Cara, muita grana. São Paulo não tem condições realmente de pagar uma cifra parecida com essa. E então assim, rapaziada, o São Paulo não conseguiu. O que eu quero trazer aqui à luz para vocês e perguntar para você, para debater junto com você, torcedor são paulino, sobre essa tal cortina de fumaça, porque pode ter sido uma cortina de fumaça. E outra coisa, hoje o São Paulo se tornou um pária no mercado da bola. O São Paulo não consegue disputar com mais ninguém, o São Paulo não consegue fazer pressão por ninguém. O jogador, o Marcos Leonardo, fez de tudo, rapaziada. Inclusive até pressionou o Al Hilal para vir poder jogar no São Paulo. Só que o São Paulo não tem forças para debater esse tipo de assunto, ir no mercado da bola, convencer o outro time, ou às vezes tem dinheiro para contratar, não tem. O São Paulo não tem mais essa força, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo é um time falido, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo está atrás sempre de jogadores por empréstimo, jogadores mais velhos, jogadores que nem clube tem mais. Então assim, o São Paulo não tem mais força. O São Paulo não tem força nem de bastidor, não consegue fazer com que esses árbitros ruins não apitem jogos do São Paulo, eles continuam fazendo da mesma forma. Imagina abrir uma negociação com um time igual ao Hilal, um time bilionário, que fez as suas exigências e o São Paulo não tem condições de arcar com nenhuma delas. O São Paulo não fez absolutamente nada porque não tem mais força, não tem dinheiro, não tem moral política, não tem nada, rapaziada. O São Paulo não tem mais bosta nenhuma. Essa que é a realidade. Se o São Paulo tivesse força, se o São Paulo não fosse um pária no mercado da bola, talvez conseguiria trazer o jogador, mesmo o time lá não querendo. Mas o São Paulo não tem isso mais, rapaziada. Não tem isso mais. Nota 10. O Marcos Leonardo, ganhou moral com a torcida do São Paulo, recusou ofertas de outros times melhores, estava disposto a ganhar muito menos do que ele ganha por lá. Ganhou moral, queria jogar com a camisa de São Paulo, mas somente o jogador fazendo força de um lado não teve condições.
Segundo informações, o São Paulo esteve em reunião ontem até tarde da noite para tentar trazer o jogador, mas como a gente disse aqui, né, não tem força mais, rapaziada. Infelizmente, jogaram o São Paulo na latrina do futebol brasileiro, na latrina do futebol mundial, porque virou um pária no mercado da bola. Não consegue mais convencer ninguém e não disputa com mais ninguém. São Paulo não consegue mais contratar ninguém. E ele só não foi para outro clube porque não quis. Ele não quis, o jogador não quis. Porque o São Paulo não teria condições de disputar com outros times que estão muito acima dele financeiramente. Essa é a realidade. São Paulo é um time falido. Infelizmente, essa é a realidade e não podemos tapar o sol com a peneira. A diretoria fez o que pôde, vamos dizer assim, beleza? Apesar que eu não confio nessa diretoria, vamos dizer que a diretoria fez o seu máximo. Esse é o máximo. Não dá conta. Não conseguiu contratar um jogador por 4 meses, por empréstimo, que é a condição que o São Paulo hoje tem para contratar jogadores. Não conseguiu. E, mais uma vez dizendo, São Paulo se tornou um pária no mercado da bola. Infelizmente. Então, Marcos Leonardo ficará por uma outra oportunidade, e se tiver essa oportunidade, porque dessa vez não valeu. E aí rival vai zoar, né? Mas eu não ligo, eu quero que se foda. Eu quero que rival se foda. Eu quero que rival que já tá praticamente falido também se foda. Eu quero que rival que tenha dinheiro aí que se foda. Eu não tô nem aí pra rival, beleza? O importante, você sabe o que é? É que o jogador queria vir pro São Paulo. Ele fez o máximo pra vir pro São Paulo. O jogador. Mas, como o São Paulo não tem mais força de nada, não conseguiu convencer o time saudita a liberar o jogador. Infelizmente, beleza? Bora lá! Para a próxima notícia, o São Paulo anuncia a contratação do meio atacante Emiliano Rigoni. E aí, vocês gostaram da contratação do Emiliano Rigoni? Pois é, estava jogando lá no Leão do México, né? E aí o São Paulo vai trazer por empréstimo até o final desse ano, mas tem uma opção aí de poder contar com o jogador na próxima temporada, caso ele cumpra algumas metas. Veio de graça, não vai precisar de pagar nada lá pro time mexicano. Ele veio de graça, e aí se cumprir algumas metas, o São Paulo poderá ficar em definitivo com o jogador. Esse modelo que o São Paulo adotou para poder fazer contratações. Empréstimos em cima de empréstimos de jogadores e com cláusulas de opções de compra. Olha lá, o Emiliano Rigoni, ele jogou no São Paulo, daquela primeira vez que o Crespo estava aqui também, lá em 2021, ele teve uma passagem muito boa com o Crespo, e depois do Crespo acabou o futebol do homem, jogou absolutamente nada, e foi negociado à época e foi-se embora. Volta agora, então tá aí, Rigoni tá aí no São Paulo, ele jogava lá na CONCACAF, lá por esse León, lá do México, e ele entrou em 17 vezes, jogou só 17 vezes, fez um gol e deu uma assistência. Esse aí é o Emiliano Rigoni, que chega ao São Paulo. Pô, a gente ia contar com um cara que era artilheiro e tal, né? Que era o Marcos Leonardo. Veio o Emiliano Rigoni. Beleza, vamos torcer para que o jogador venha, faça boas atuações. Ele jogou bem quando o Crespo treinava o São Paulo lá em 2021. Vamos torcer que ele chegue, né? Que foi um pedido do Crespo, que ele jogue bem também. Por isso que eu falo, será que foi uma cortina de fumaça o Marcos Leonardo? São Paulo já sabia que não iria conseguir contratar e tentou mesmo assim. E depois pensou, sei lá, se a gente não conseguir trazer o Marcos Leonardo, a gente empurra outro jogador aí na cara da torcida e tá tudo certo. Vocês acham que isso aconteceu? É bem provável que sim, viu, rapaziada? É bem provável que sim. Aí, o Patrick vai jogar lá no Chipre. Vai jogar lá no poderoso futebol do Chipre. O lateral esquerdo, Patrick. Exatamente. Vai jogar no time do Davi Luiz. O Davi Luiz tá por lá. Ele vai por empréstimo com obrigação de compra no caso de cumprimento de metas. Tomara que chegue lá, bata suas metas no poderoso futebol do Chipre e que jogue pra caramba. Pessoal de lá, né? Os cipriotas vão pagar 200 mil euros, cerca de 1,2 milhões de reais, pelo empréstimo do jogador, com a obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta. Por 2 milhões de euros, 17,7 milhões em caso de cumprimento de metas. Porra, vai ser uma bela de uma grana. Isso sim, esse tipo de jogador pode vender. Não poderia ter vendido outros que saíram por preço de pinga. Esse aí, que é um jogador meia boca, vai com Deus, boa sorte, e que Deus ajude ele, que ele melhore o futebol dele lá
no Chipre, beleza? É isso aí. Num próximo vídeo eu quero comentar com vocês sobre um relatório que a comissão do Conselho do São Paulo fez e prevê déficits muito maior do que eles esperam e alerta o São Paulo para conter a crise financeira. Tem muita gente achando que o São Paulo tá de boa. São Paulo já passa de 1 bilhão de dívida. São Paulo tem uma dívida impagável, por isso que eu falo, São Paulo já se tornou praticamente um time falido, rapaziada. Essa diretoria conseguiu jogar o São Paulo na merda. É lamentável falar isso aqui. É lamentável. Eu torço para que isso acabe o mais rápido possível, mas vai levar anos, cara, para tirar o São Paulo dessa dívida maldita que jogaram o nosso tricolor. É lamentável. São Paulo não tem força para trazer um jogador que é o Marcos Leonardo. Não ganhou nada no futebol. A gente estava querendo um jogador que ele joga bem, não ganhou nada. Mas, pô, hoje nós não conseguimos mais contar com esses jogadores porque o São Paulo não tem força. O São Paulo não consegue mais convencer ninguém no mercado da bola. Beleza? Era isso que eu queria comentar com vocês. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e comentar aí abaixo o que vocês acharam de tudo isso aí. A não vinda do Marcos Leonardo, a contratação do Rigoni e o Patrick indo embora lá pro futebol do Chipre. Deixa aí nos comentários, beleza? Eu não tô muito legal ainda, tô me recuperando aqui de um problema de saúde, mas vai ficar tudo bem, beleza? Forte abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!